Mais um motivo de orgulho para nossa nação, que comemorou muito o fato da gente ter prendido o bandido mais perigoso do Brasil, que apesar de ter tido o sistema nas suas mãos, fracassou na sua tentativa de tomar o poder e se tornar um ditador. Enquanto os Estados Unidos, que sempre tiveram fama de punir os seus criminosos com rigor, fracassaram em prender Donald Trump quando a justiça deveria ter agido. E hoje ele, entediado, tenta de todos os jeitos invadir países e roubar as suas riquezas. E talvez tenha sido justamente para isso que o povo elegeu ele. Mas como diz um antigo ditado, alegria de pobre dura pouco. E nesse país de terceiro mundo aqui, quanto maior o seu crime, mais benefícios você vai ter. E Jair Bolsonaro acabou de ser premiado com uma estadia numa mansão num condomínio de luxo em Brasília. Quem não queria uma punição dessa, hein? O exemplo que fica para todo homem, toda mulher e toda criança é que aqui, nesse país, o crime compensa. Alexandre de Moraes, do STF, concedeu prisão domiciliar humanitária e temporária ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Prisão humanitária? Milhares de pessoas encarceradas, muitas delas em condições absolutamente desumanas. E essa gente fala em prisão humanitária. É melhor abrir logo o jogo, prisão de quem tem dinheiro, né não? É muito diferente de prisão para ladrão de galinha, né? Se for alvejado antes disso e que sirva de exemplo para todo mundo, se for roubar ou dar um golpe, que seja grande, que movimente muito dinheiro e que seja logo para ter uma vida boa, ainda que você vá preso, né? Seja ladrão, amigo, mas não seja burro. Jair Bolsonaro sempre teve um olhar bastante interessante sobre as atitudes humanitárias, né? É na base da pancada, meu amigo. Não é com política de direitos humanos, não é dessa maneira. Falar que esse cara aqui está assaltando precisa de mais cultura. Ele precisa de pancada e de punição rigorosa. Ele precisa de pancada e punição rigorosa. Não é ficar numa mansão recebendo quase 50 mil dos nossos impostos e tramando a retomada do poder, né? Mas talvez isso interesse para certas pessoas. Para alguém que certamente não é o povo, é claro, né? Porque quando é com o povo a prioridade, não é nem chegar no juiz. A polícia já chega atirando, né? É um belo trabalho esse que a polícia está fazendo, né? Agora, por que a polícia ainda não filma as abordagens para que o trabalho deles seja fiscalizado? É claro que tem um motivo. A baixa de inimigos é a prática do serviço e o culpado não é o policial. O policial, por mais que esteja errado, também é vítima do sistema. Trabalha no limite, não tem dinheiro para nada, tira plantões desumanos, anda assustado em todos os lugares que ele vai. Ele é mais um adoecido pela violência que o cerca. Mas isso só acontece, obviamente, porque ele tem apoio, não é não? No Brasil, a polícia mata e prende pouco. Quanto será que esse menino ganha para dizer que no Brasil a polícia mata pouco, hein? Talvez mate pouco o vereador, talvez mate pouco o deputado golpista, talvez mate pouco lá no Leblon, ou então lá nos Jardins, em São Paulo. Vamos dar uma olhada nos dados aqui para ver se isso condiz com a realidade ou se ele está sendo pago por alguém para falar isso. O Brasil figura entre os países com a polícia mais letal do mundo, ocupando posições em destaque negativo em rankings internacionais de violência policial. Em 2024, estimativas apontaram que polícias brasileiras mataram mais de 17 pessoas por dia. O Brasil é líder em números absolutos. O Brasil está entre os países com o maior número absoluto de mortes cometidas por agentes de segurança no mundo inteiro.
com mais de 6 mil mortes registradas em intervenções policiais no ano de 2024. A polícia brasileira mata proporcionalmente muito mais que os outros países. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou que a letalidade policial no Brasil é 36 vezes maior do que a média de outras nações. Em 2025, a letalidade policial cresceu em 17 estados brasileiros e a imensa maioria das vítimas de mortes pela polícia, 87%, é composta por pretos e pardos residentes em áreas periféricas. Esse imbecil vem aqui dizer que a polícia mata pouco nessa porra. Pois é, a polícia mata é muito. Ninguém no mundo mata mais do que a gente. Mas talvez esteja matando as pessoas erradas, não é não? Quem sabe ela começa a matar lá no andar de cima também, matando banqueiros, políticos, juízes, já pensa? Talvez assim a parada se resolvesse um pouco mais rápido, né? Na verdade, ele não é burro não, ele é maldoso mesmo. E ele tá mancomunado com os ricaços para manter a grana deles no bolso deles intocável. Afinal, só isso que importa, né não? Todo mundo que se propõe a estudar sobre o assunto vê que a violência não é a solução. Os países desenvolvidos que resolveram esse problema começaram a tratar a violência como problema de saúde e não de segurança pública. Investimento em educação, políticas sociais e, principalmente, a diminuição da desigualdade. Porque enquanto o povo não tiver o que comer, enquanto alguns outros esnobam, a lógica aristotélica já previa, se A, então B. Se fome numa mesa, enquanto há fartura na outra, crianças vão continuar tomando tiros dentro das comunidades pobres, porque essa é a lógica do mundo, não tem como fugir dela. Aquele velhote já sabia disso há 2.500 anos atrás, né? Se A, então B. Enquanto políticos que defendem endinheirados ficarem presos nas suas mansões milionárias, o que é muito triste para eles, né? Pessoa decente para ele é aquela que tem no mínimo 3 milhões de reais para botar na conta dele, né? Esses sim são gente de bem. E se tiver uma casa de doutrinação, melhor ainda, né? Porque já limpa a barra com Deus também. Pode matar, pode roubar à vontade, que com Deus está tudo resolvido. Olha, agora o grande problema que a gente tem na justiça brasileira é que, assim como em todos os campos do mundo, tá todo mundo viciado em dinheiro. É por isso que eles correm atrás. O vício, você sabe como é que é, né? As pessoas fazem de tudo para manter a chama acesa. Depois que descobriram que a esposa de Alexandre de Moraes estava recebendo dinheiro lá dos aposentados que estavam sendo roubados pelo Banco Master, o herói rapidinho virou, sabe o quê? Um vilão, obviamente. Coitado dele, né? Como é que alguém do STF vai permitir que a sua esposa feche contratos milionários com banqueiros sujos até o pescoço, amigo? A gente sabe que advogado ganha dinheiro é para defender bandido mesmo, né? Mas para que tanto dinheiro assim? Será que eles são tão inocentes que não imaginaram que esse dinheiro era de falcatrua? Deve ser. Olha, a política deveria ser um lugar para pessoas realmente com vontade de criar um país decente. Pessoas com um projeto a longo prazo. Pessoas que se importam com o próximo. E não quadrilhas de larápios que só pensam nos seus próprios bolsos e que ganham a eleição desviando a atenção dos outros, falando sobre o aborto e dizendo que são verdadeiros filhos de Deus. Para mim parecem mais filhos do diabo, não é não? Olha, Alexandre de Moraes, que estava cheio de moral,
antes de ser pego com a calça arriada numa situação muito constrangedora, teve que mandar Bolsonaro para casa. Afinal, ele também não quer e não pode perder o poder. Senão quem vai para a jaula é ele, né? Um homem digno, na condição dele, ia pedir para sair. A contribuição que ele já deu para o Brasil já foi bastante grande. E ele podia ir pastar em outro lugar, né? Ele podia ir curtir a sua vida numa ilha escondida lá no Pacífico e queimar aquela careca no sol o dia inteiro. Absolutamente ninguém sentiria falta. Mas a sede pelo dinheiro e pelo poder é bem maior do que a gente pode entender. É exatamente como o drogado que fica sem a droga, fica na abstinência, angustiado, se mordendo todo. Nada lhe dá mais prazer do que isso. Então, em troca disso, é só mandar o coisa ruim para curtir uma mansão lá em Brasília. Não importa o resultado disso. E a conclusão que a gente tira não pode ser outra. O crime compensa. Os criminosos é que estão no poder. Existe um jogo e os trapaceiros estão levando vantagem. E qual seria o legado disso? Morte, roubo, violência, golpe. Quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Como é que é? Não há pena de morte aqui? Não tem pena de morte para corruptos como ele, que durante a pandemia de Covid-19 fez de tudo para não cumprir a sua missão de cuidar da saúde do povo brasileiro. Se trata de um certo sadismo que faz de tudo para ver as pessoas morrendo, que é a coisa que lhe dá mais prazer. Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que eu pensar aqui, falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. É como o tiro que deu errado de Trump, que caiu numa escolinha de meninas às 10h30 da manhã e queimou os seus corpos de uma vez só lá no Irã. Mas foi só um acidente. Olha, sabemos que não foi. Foi tudo planejado, foi tudo arquitetado com a sua equipe especializada para aterrorizar o povo iraniano, para mostrar do que eles são capazes, para mostrar para o mundo o seu poder. Passando a mensagem de que aquilo era só o começo, amigo. E os terroristas são os iranianos. Eles é que são as pessoas a serem verdadeiramente temidas. Pelo menos o povo brasileiro estava com o coração aliviado, acreditando que a justiça estava sendo feita. Mas agora, por causa do maldito dinheiro, tudo está voltando a ser como era antes. E o que fazer diante disso? Ou a gente pensa a longo prazo e aplica soluções já experimentadas que são caras e levam tempo para apresentarem os resultados. Ou então a gente fica nessa guerra para sempre, como já dizia Bob Marley. Enquanto a filosofia que mantém uma raça superior e outra inferior não seja finalmente e permanentemente desacreditada, em todo lugar haverá guerra. Tô falando sério.